Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essas três peças aqui, ó. Então nós vamos aprender a fazer o saquinho. Esse aqui é o saquinho modelo P. Aqui no canal já tem um modelo de saquinho, só que ele é o G e a abertura dele é diferente. Esse tem a abertura em cima, bem rápido e fácil de fazer. Uma opção para você vender não só no Dia das Mães, mas também o ano inteiro, né? Você pode fazer para bebê, para troca de roupa da maternidade, para criança levar para a escola, para creche, para roupinha suja, roupinha limpa. Então tem muitas possibilidades para esse saquinho. Eu vendo muito dele aqui no ateliê. E também vamos aprender a fazer esse modelinho de necessaire trapézio. Ela tem um tamanho assim ideal para levar dentro da bolsa, para colocar um absorvente, um comprimido, um batom, um espelhinho, ou até mesmo usar ela como uma carteirinha, ó. É bem legal o tamanho dela. E também esse lindo chaveirinho aqui, que é uma ótima opção para você oferecer para as empresas, né, que procuram brindes personalizados para os colaboradores nessas épocas, não só Dia das Mães, mas também final de ano. Então é uma opção bem legal e para você ter aí também no seu portfólio do ateliê, bem facinho de fazer, você pode usar retalhos e ter sempre pronta entrega aí no seu ateliê. Todas as medidas e moldes para fazer essas peças de hoje estão aqui abaixo na descrição do vídeo e são todas gratuitas, tá? Então espero muito que vocês gostem dessa nossa aula de hoje, que é 3 em 1, você vai aprender essas três peças em uma aula só, bem rápido e bem fácil. Então já começa deixando aí para mim o seu joinha e o seu comentário. Então vamos lá para a aula. Então vamos começar nossas aulas de hoje. Primeiro a gente vai fazer o saquinho, tá? Vou separar aqui as partes que são do saquinho. E ele é bem simples também, bem rápido de fazer. Aí no canal já tem uma aula do saquinho plastificado, porém é um saquinho com um modelo um pouco diferente, tá? Esse é um modelo novo que eu tô fazendo aqui no ateliê. E eu faço ele com esse plástico vinil translúcido, né? Ele é mais maleável, ele é de gramatura 20. Então eu tô vendendo muito dele também no ateliê e vim dividir o passo a passo com vocês aqui. A gente vai começar costurando aqui um tecidinho. Eu tô usando esse aqui, que é o nylon 70, que é o nylon guarda-chuva, é aquele molinho, aquele mesmo tecido de fazer guarda-chuva. Se você for usar algum outro forro, lembra de colocar aqui avesso com avesso, pra poder ficar um acabamentozinho legal aqui do outro lado, tá? Pra não ficar aqui, apesar que o nylon, aqui esse material que eu tô usando, é um tecido sublimado, né? Que é o nylon 600 com gabardine, a dublagem dos dois. Ele já tem um acabamentozinho, mas eu gosto de colocar, porque se a pessoa coloca alguma roupa, uma roupa que tem alguma textura, pode agarrar aqui, entendeu? E danificar a roupa. Então eu gosto de colocar essa proteção extra aqui. Então aqui a gente só vai passar uma costurinha bem na beiradinha toda em volta, pra colocar esse forrinho e refilar o excesso. Colocado o forrinho, agora a gente vai pegar aqui a parte da frente do plástico, tá? Vai estar escrito aí frente. E a gente vai colocar assim, esse plástico translúcido, ele tem um lado áspero e um lado lisinho. O lado áspero é o lado de fora, o lado direito. Mas se você estiver usando o plástico cristal, tanto faz, né? Que é tudo igual. Vamos colocar aqui direito com direito. E passar uma costura aqui e depois virar pro outro lado e fazer o pesponto. Aí, feita essa costura, agora a gente vira aqui, ó. Coloca o plástico pra trás aqui da parte de cima. Se quiser passar um viés de acabamento aqui, pode passar, tá? Eu não vou colocar, não. Eu deixo sempre assim. Então, dobra o plástico assim, pra poder fazer o pesponto, deixando o plástico aqui pra trás da parte de cima. Então, tá feito aqui, ó. Vai ficar assim. Agora, a gente pega aqui o zíper e vamos pegar o viés também, tá? Aqui eu tô usando o viés pronto, aquele mais larguinho. E a gente vai costurar ele aqui, em cima do zíper, tá? Deixando ele assim, fechadinho, ó. E aplicar ele aqui de um lado e do outro também. Então, ficou assim, ó. E você dobra ele aqui, ó. Vinca o viés aqui dobrando dos dois lados, tá? Aí vai ficar assim. Agora, aqui de um lado a gente costura aqui dentro, ó, dessa parte aqui personalizada, tá? Faça uma costura bem na beiradinha. E depois aqui do outro lado a gente vai vir com a outra parte do plástico, encaixar aqui dentro do viés e costurar aqui, tá? Agora que a gente já aprendeu aqui as duas partes, a gente passa um cursor e deixa ele aqui no meio. Passado o cursor, agora a gente junta aqui, ó. Assim, ele fica do lado direito mesmo, tá? Coloca bem certinho aqui a posição aqui, ó, do zíper, do viés, né, de um lado e do outro. Coloca um clipe pra segurar dos dois lados aqui, ó. O zíper fica assim, ó, com os dentinhos pra fora mesmo, tá? A diferença desse saquinho aqui pro outro que a gente já tem aqui no canal é que esse tem abertura superior e que ele é menor, né? Agora a gente vai passar uma costura aqui, toda em volta aqui, com uma margem de um pezinho de máquina. E depois a gente vai refilar o excesso e fazer o acabamento com o viés. Aqui embaixo aqui eu vou dar uma arredondadinha, bem pouquinho, só uma curvinha nas duas pontas aqui, tá? Pra ficar mais fácil pra fazer o acabamento do viés. Se você quiser, pode deixar quadradinho também. Agora que tá tudo refilado, tudo certinho, a gente pode fazer o acabamento aqui com viés. Vou começar aqui na parte de trás. Vou costurar com o meu viés assim fechado, mas se você preferir sentir mais segurança, pode deixar abertinho assim, ó. E dobra aqui pra frente, tá vendo? Dobra 1 centímetro aqui pra frente pra já ficar com o acabamento.
E aí a gente costura ele todo em volta e quando chegar aqui no final dobra também do mesmo jeito que a gente dobrou aqui, ó. E a gente vai costurar já aqui em cima com ele dobrado lá pra frente. Agora a gente joga ele todo lá pra frente, ó, assim. Aqui fica com esse pedacinho que a gente dobrou pra gente fazer o acabamento. Aí a gente joga tudo pra lá pra frente pra gente poder rebater esse viés, tá? É só ajeitar aqui, ó. Aqui na ponta a gente puxa aqui, dobra e passa a costura aqui bem no beiradinha toda em volta. Então tá pronto o nosso saquinho. Como vocês viram, ele é bem rápido, bem fácil de fazer. Agora a gente vai para a próxima peça que a gente vai aprender hoje, que é a nécessaire trapézio. Você precisa cortar 2 vezes no tecido exterior. Aqui eu tô usando a frente com tecido sublimado e as costas com sintético. E 2 vezes pro forro, tá? E um zíper um pouquinho maior. E ela é bem simples, ela nem tem viés, o forrinho é todo embutido, é bem facinho de fazer também. Você vai colocar aqui o seu zíper direito com direito, virado para baixo aqui os dentinhos. E o forro aqui também, se o seu tiver estampa, direito com direito, tá? Acerta aqui, ó, coloca bem certinho os cantinhos, aqui as laterais, para ela não ficar torta. E aí coloca um clipe ou alfinete aqui em cima e costura esse zíper, tá? Passa a costura aqui prendendo o zíper, depois vira do outro lado e faz o pesponto. Agora a gente pega a parte das costas e faz a mesma coisa, ó. Coloca aqui direito com direito. A linha bem certinho aqui, ó, nas laterais. Ou se quiser, marca os meios de tudo antes de começar a fazer, né? Fica mais fácil. E o forro aqui também, direito com direito, tá? Coloca tudo junto aqui, bem certinho. E aí faz a mesma coisa. Passa uma costura aqui primeiro, depois vira e faz o pesponto. Agora a gente passa o cursor, deixa ele aqui no meio e a gente já pode começar a fechar nossa nécessaire. E para fechar, a gente vai colocar aqui a parte exterior, os tecidos exteriores, direito com direito. Coloca o clipezinho aqui em todas as partes, em todos os cantos, para deixar tudo certinho, bem alinhado. E o forro aqui também, direito com direito. Ó, traz para cá, vai ficar assim, ó. E coloca aqui também clipe ou alfinete para poder segurar o forro. E aqui a gente tem que deixar uma abertura para poder desvirar, tá? Então, essa abertura vai ser aqui. Vou deixar praticamente a parte de baixo toda aqui de abertura, vou fechar só um pedacinho aqui do cantinho, tá? Então, vou marcar aqui com giz, pra poder não esquecer de deixar essa abertura, assim. E aí, a gente vai costurar toda em volta aqui da nécessaire, começando daqui até aqui. Não fecha, não segue com a costura aqui nos cantinhos, tá? Esse cantinho fica aberto, os 4 cantinhos por enquanto. A gente costura daqui a aqui, depois daqui até aqui a outra ponta. E aí, parou ali a costura, dá o retrocesso, a gente costura aqui até essa ponta, deixa aqui aberto, para a costura aqui e faz a mesma coisa aqui, tá? E depois que a gente fecha os cantinhos. Eu tô explicando assim os detalhes, porque tem muita gente aí que é iniciante, que não sabe, né? E até quem tá iniciando vai conseguir fazer, que nunca fez vai conseguir fazer. Esse modelo de nécessaire é bem fácil para fazer. Na verdade, todos os 3 produtos, as 3 peças que a gente vai aprender aqui são para iniciante também, tá? Então, vamos começar aqui com retrocesso no início e no final. Agora sim, com tudo costurado, a gente tira aqui o excesso de zíper que ficou. E aí, se o seu tiver ficado com excesso de tecido ou de forro, pode cortar também. Igual o meu ficou aqui um pouquinho, ó. Eu cortei um pouquinho maior a parte de trás. Agora, pela abertura aqui, ó, a gente vai abrir o zíper, colocar a mão aqui dentro. Ó, minha mão tá aqui, ó. Por isso que a gente tem que deixar uma abertura que caiba a nossa mão, tá? A gente vai ajeitar aqui com a mão por dentro e fechar os cantinhos, tá? Vai fechar os cantinhos aqui da parte exterior e os 2 cantinhos aqui do forro também. É só juntar aqui meio com meio, onde tem as emendas das costuras. Pode colocar assim uma deitada para um lado, outra para o outro aqui, que fica mais fácil. Então, depois que fechou aqui os 4 cantinhos, a gente vai desvirar aqui pela abertura, tá? Coloca a mão lá dentro, pega assim uma das pontas, ó, e puxa bem devagar pra não arrebentar aqui as costuras. E vai desvirando. Desvirei, ó, você empurra bem aqui os cantinhos, essa parte aqui do zíper, ele fica assim, né, pra dentro. Você empurra assim pra fora, tá? E agora a gente vai fechar aqui a abertura, né, que a gente deixou no forro, aqui na máquina mesmo, tá? Ajeita aqui bem certinho, dobra aqui as pontinhas pra dentro, né, da abertura, e passa uma costura aqui na máquina pra fechar. Fechou aqui a abertura, agora pode colocar o forro pra dentro
ajeitar aqui mais uma vez e tá pronto. A nossa segunda peça de hoje, a segunda aula, bem rápido, bem fácil de fazer. A gente vai reservar e vamos para a terceira e última, que é o nosso chaveirinho. Ele é bem simples também de fazer. Lembrando que se você não tiver o ilhós para bater aqui depois, você coloca agora um pedacinho de sintético aqui dentro. Assim, ó, um retalhinho bem pequenininho de sintético, você dobra aqui e coloca ele aqui, ó, antes de costurar, tá? Porque assim você vai ter aqui um passante, uma alcinha para passar a sua argola de chaveiro ou a correntinha, o que você for usar aqui para fazer de chaveiro. Então você já deixa assim, ó, também é uma ideia para quem não tem como botar o ilhós, tá? Aqui eu não vou usar porque eu vou fazer com o ilhós. Então eu vou só colocar na posição certa aqui para ficar em pézinho na mesma direção. Deixa eu ver, aí tá certo. Agora, coloca um clipezinho pra segurar. E aí, a gente vai costurar todo em volta com uma costura mais na pontinha e deixa uma aberturazinha pra gente encher, tá? Não precisa ser uma abertura muito grande, só um pedacinho mesmo. E aqui também eu vou diminuir meu ponto, vou colocar no 2 pra ficar um ponto mais fechadinho. Então, ó, eu deixei uma abertura bem pequena, do tamanho de um dedo só. E eu vou colocar um pouquinho de enchimento, mas não é muito também, tá? Só um pouquinho, porque eu não quero que fique muito cheio. Todos os que eu faço assim, pra não ficar muito cheio e também pra não atrapalhar bater o ilhós aqui depois, ó. Você pode pegar aí qualquer cabinho que você tiver. Eu tenho esse palitinho aqui que eu usava pra encher as bonecas, quando eu fazia boneca de pano. Aí você enche aí, você pode colocar o tanto que você preferir, né? Eu vou colocar só um pouquinho, só pra dar um aspectozinho assim de cheinho, mas não muito cheio. E aí, pra mim aqui tá bom, ó. Tá vendo? Ele fica bem magrinho, não fica muito cheio, não. Pra mim aqui já tá bom. Eu vou fechar aqui agora essa abertura aqui. Fechou a abertura. Agora a gente vem aqui e queima todo em volta. Porque esse material aqui, o sublimado, ele não desfia assim muito, mas ele dá uma desfiada um pouquinho. Então, se você estiver usando o sintético, também é bom dar uma queimada assim pra selar um pouquinho. Então, agora eu vou lá no meu balancinho e bater o ilhós aqui, tá? E depois é só pendurar a argolinha de chaveiro ou a correntinha e tá pronto o nosso chaveiro. Já bati o ilhós aqui, esse ilhós que eu tô usando aqui é o de número 54, tá? Matriz 54, ele é bem pequenininho, ó. Tem mais ou menos meio centímetro aqui a abertura dele, ou menos. Aí peguei a argolinha e vou passar aqui uma argolinha de chaveiro. Se você quiser colocar a correntinha, também fica linda e tá pronto, ó. Uma ótima sugestão aí de lembrancinha pro Dia das Mães, né? Muitas empresas procuram lembrancinhas assim menores, né? Mais em conta pra presentear as colaboradoras nessas épocas. Então, uma ótima ideia. Então, tá pronto aqui, ó, o nosso kit de presentes e lembrancinhas para o Dia das Mães. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Bem rápido, fáceis de fazer. E os moldes, né, como eu disse no início, estão disponíveis aí na descrição do vídeo. Então, se você gostou, não esquece de deixar aí pra mim o seu joinha e o seu comentário. Então, até a próxima aula. Que Deus te abençoe.